Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo de qual cidade você tá falando para que eu possa te mandar um beijão. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum segundo dele. Vem! Primeira notícia. Tomás Rincon recusa propostas e decide seguir no Santos até o fim do contrato. O experiente volante Tomás Rincon, atualmente com 37 anos, recebeu novas investidas do exterior, mas decidiu permanecer no Santos. O venezuelano, que tem contrato válido até 2026 com o clube da Vila Belmiro, foi procurado por duas equipes do futebol mexicano, Pachuca e Monterrey. Ambas as agremiações demonstraram interesse na contratação do atleta já nesta janela de transferências de julho. No entanto, o jogador optou por não dar andamento às negociações. A atuação recente de Rincon em amistoso preparatório contra a Desportiva Ferroviária, vencido pelo Santos por 3-1 no estádio Kleber Andrade, chamou a atenção do mercado. Na partida, realizada na quinta-feira 10, o volante iniciou entre os titulares, mas a sua permanência no time principal está ameaçada pela chegada de William Arão, novo reforço do setor. Apesar da possibilidade de perder espaço com a concorrência interna, Rincon mostrou postura firme ao rejeitar a saída. Segundo informações do portal RTI Sport, ele sequer avançou nas conversas com os representantes das equipes mexicanas. O motivo principal, conforme apurado, é o forte vínculo do jogador com o Santos e o desejo de cumprir o compromisso até o fim. Desde que chegou à Vila, o volante conquistou a simpatia da torcida não só por sua dedicação dentro de campo, mas também por sua atitude fora dele. Um exemplo marcante foi sua decisão de reduzir o salário para seguir no clube durante a disputa da Série B, em 2024. O gesto solidificou sua imagem entre os torcedores e internamente no clube. A identificação com o Peixe pesou bastante em sua escolha atual de permanecer, mesmo diante de propostas financeiras mais atrativas do exterior. Ainda que não figure como titular absoluto da equipe comandada por Kleber Xavier, o venezuelano é considerado um dos líderes do elenco. Sua experiência e postura no vestiário são valorizadas, o que faz com que o técnico enxergue no jogador um perfil importante, especialmente em momentos de decisão. Rincon já participou de 6 partidas nesta edição do Brasileirão Betano e pode voltar ao time titular no confronto contra o Flamengo, agendado para o dia 16 de julho, na Vila Belmiro. A diretoria santista vê com bons olhos a permanência do meio-campista, já que ele ajuda na formação e orientação dos mais jovens do elenco. Um dos exemplos mais recentes de jovens que perderam espaço é o lateral direito JP Chermonte, que está sendo negociado com o Benfica, de Portugal. A possível saída do garoto reforça a necessidade de manter peças experientes no grupo, tanto para equilíbrio tático quanto para suporte psicológico. Enquanto isso, a diretoria comandada por Alexandre Matos continua ativa no mercado. Em paralelo à permanência de Rincon, o clube tenta reforçar outras posições. Um dos alvos é o lateral direito Mike, atualmente no Palmeiras. As conversas estão em estágio avançado, com salários já acordados entre clube e jogador. O desafio agora é convencer o Palmeiras a liberar o defensor antes do fim de seu contrato, que vai até dezembro. Mike não tem sido protagonista sob o comando de Abel Ferreira e vê com bons olhos a chance de atuar com mais regularidade no Santos. Outro nome que pode deixar a Vila é o meio-campista Nonato, alvo do Fluminense. O time carioca está preparando uma proposta formal para tentar a contratação do atleta, que tem sido sondado desde o início da temporada. Caso a transferência se concretize, abrirá mais espaço no elenco e poderá gerar recursos para novas investidas no mercado. Rincon, por sua vez, mantém o foco total no Peixe. Com espírito de liderança e exemplo de comprometimento, ele tem sido peça estratégica para o ambiente do clube. Sua escolha de recusar a saída para o futebol norte-americano meses atrás, somada à atual negativa ao futebol mexicano, reforça sua intenção de fazer história no Santos. Apesar da idade, o general, como é apelidado por torcedores e colegas, mostra que ainda tem lenha para queimar e quer contribuir ao máximo para o clube voltar a conquistar grandes objetivos.
A postura do volante serve como um exemplo dentro do elenco. Em um momento em que o Santos busca estabilidade e desempenho após a reformulação, ter atletas com perfil agregador e que compreendem a responsabilidade de vestir a camisa alvinegra é essencial. A permanência de Tomás Rincon se torna, portanto, não apenas uma escolha pessoal, mas também uma vitória do clube na manutenção de sua base de liderança. Enquanto o mercado segue aquecido e outros nomes ainda podem entrar e sair da Vila Belmiro, a certeza é que Rincon permanece firme no projeto santista. Sua lealdade ao clube, aliada à sua experiência internacional, seguirá sendo trunfo de Kleber Xavier nos próximos desafios do Brasileirão Betano. Segunda notícia. Santos define situação de Miguelito e empréstimo ao América Mineiro deve ser mantido até o fim da temporada. O Santos vive um momento de profundas reformulações desde seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Com a necessidade de reconstruir o elenco praticamente do zero, a diretoria comandada por Alexandre Matos tem realizado diversas movimentações no mercado, contratando nomes experientes, renovando vínculos importantes e abrindo espaço para jovens talentos. Dentro desse cenário de reformulação, um dos casos que mais tem chamado a atenção nos bastidores da Vila Belmiro é o do meia boliviano Miguelito. Contratado ainda para a base, o jovem atleta chegou ao Santos com grande expectativa. Entretanto, desde sua chegada, teve pouquíssimas oportunidades entre os profissionais. Durante o ano de 2024, quando o clube ainda era comandado por Fábio Carille, o meio-campista praticamente não foi utilizado, o que comprometeu diretamente seu processo de amadurecimento técnico. Sem espaço e com a necessidade de ganhar rodagem, o Santos optou por emprestá-lo ao América Mineiro, onde ele poderia ter mais minutos em campo. A decisão mostrou-se estratégica. No América, Miguelito vem sendo utilizado com maior regularidade, participando de jogos da Série B e recebendo atenção especial do departamento técnico do clube mineiro. Esse tempo em campo tem sido considerado essencial por seu staff, que acredita que o processo atual é um passo determinante para sua evolução. O empréstimo está vigente até dezembro de 2025, e ao que tudo indica, será cumprido até o fim do contrato, mesmo com sondagens recentes do exterior. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lucas Musetti, clubes como Besiktas, da Turquia, e Paris FC da França procuraram os representantes do jovem boliviano interessados em uma possível contratação. As propostas, apesar de virem de ligas respeitadas, não convenceram os agentes do jogador, tampouco o próprio atleta, que prefere continuar no Brasil ao menos até o fim do ano. A avaliação interna é de que, neste momento, o desenvolvimento técnico e a adaptação ao futebol brasileiro são mais valiosos do que uma saída precoce para o futebol europeu. Dentro do Santos, a situação de Miguelito ainda gera dúvidas sobre seu futuro a médio prazo. A diretoria não bateu o martelo se o jogador será reintegrado ao elenco profissional no início de 2026 ou se um novo empréstimo, ou até mesmo uma venda, será negociado. Muito dependerá do desempenho do meia nos próximos meses com a camisa do América Mineiro e também das movimentações no atual elenco alvinegro. Com a chegada de novos reforços como William Arão e Igor Vinícius, além da renovação de Neymar, o elenco do Peixe vem ganhando cada vez mais corpo e experiência. A competição por espaço aumentou significativamente, o que pode dificultar o retorno imediato de jovens atletas como Miguelito. Por outro lado, o clube também observa que com um bom desempenho na Série B pelo América, o jogador pode se valorizar e se tornar uma boa moeda de troca ou uma alternativa viável para o plantel do próximo ano. A política de empréstimos adotada pela diretoria santista tem como foco principal a formação e valorização de ativos. Neste sentido, o caso de Miguelito é semelhante ao de outros jovens que saíram para ganhar minutagem e retornaram mais prontos para atuar em alto nível. A expectativa, tanto interna quanto do staff do jogador, é que até o fim do ano a situação esteja mais clara, permitindo uma decisão mais assertiva quanto ao futuro do meia. Enquanto o futuro de Miguelito se desenha longe da Vila, o Santos também lida com outras frentes no mercado. Um exemplo é a situação de Nonato. O Fluminense demonstrou interesse na contratação do jogador, mas o Peixe estabeleceu uma pedida de R$ 8,3 milhões para liberar o meio-campista.
A diretoria santista não pretende abrir mão do atleta por um valor inferior a esse, mantendo postura firme nas negociações. No momento, o Santos se prepara para voltar a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Flamengo na Vila Belmiro, em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão Betano. A partida será marcada pelo reencontro da torcida com o elenco principal após o adiamento do clássico contra o Palmeiras. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão, com o Peixe buscando somar pontos importantes na briga pelas primeiras posições da tabela. A definição sobre Miguelito, portanto, ainda não é definitiva, mas o cenário atual aponta para a permanência no América Mineiro até o fim da temporada. A estratégia de dar sequência ao jovem em Belo Horizonte é considerada a mais prudente tanto pela comissão técnica quanto pelos representantes do jogador. A aposta é que, com mais tempo em campo e confiança, ele possa mostrar o futebol que o trouxe ao Santos e que, até o momento, ainda não teve a oportunidade de exibir com a camisa alvinegra. Terceira notícia. Gil confirma aposentadoria para dezembro e decide cumprir contrato até o fim no Santos. O experiente zagueiro Gil, um dos nomes mais conhecidos do futebol brasileiro na última década, confirmou oficialmente que encerrará sua carreira ao fim da temporada de 2025. O anúncio foi feito após a vitória do Santos por 3-1 sobre a Desportiva Ferroviária, em amistoso disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ES, na quinta-feira. Apesar de já ter tomado a decisão de se aposentar, o defensor de 38 anos revelou que cumprirá seu contrato até o final do ano, e que o apoio recebido nos bastidores foi fundamental para isso. Após um período afastado do elenco principal, o jogador voltou a ser relacionado e ganhou minutos no amistoso, recebendo o carinho dos companheiros e da comissão técnica. Mesmo fora dos planos por algum tempo, a liderança e a experiência de Gil continuam sendo valorizadas internamente no clube. Final do ano eu paro. Já está tudo certo. Acho que todo mundo sabia disso. Comentei isso também. No período em que fiquei afastado, a maioria dos jogadores veio conversar comigo, pedir para eu não sair agora, no meio da temporada. Não passou pela minha cabeça parar agora, mas eles sabiam o que eu estava passando. O mais importante é o carinho que tenho de todo mundo do clube e vou ajudar até o final do ano, afirmou Camisa 4, emocionado com o apoio recebido no elenco. Gil chegou ao Santos no início de 2024 com a missão de dar consistência defensiva e liderança ao elenco, que na época disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto durante a maior parte da campanha, o zagueiro teve papel essencial na retomada do clube à elite nacional, formando um sistema defensivo sólido e sendo um dos pilares do time dentro e fora de campo. Com sua experiência e voz ativa no vestiário, contribuiu diretamente para a recuperação moral e técnica do grupo. No entanto, a temporada de 2025 apresentou um novo cenário. Com a chegada do técnico português Pedro Caixinha no início do ano, e depois, com a efetivação de Kleber Xavier no comando, o defensor acabou perdendo espaço no elenco. Nas primeiras rodadas da Série A, Gil sequer foi relacionado em algumas partidas e passou a ter sua presença no elenco questionada, alimentando rumores sobre uma aposentadoria antecipada. Esses boatos aumentaram ainda mais após ele não aparecer nas convocações para jogos importantes do Brasileirão Betano. Mesmo assim, o zagueiro optou por não antecipar o fim de sua trajetória e escolheu cumprir o contrato com o Peixe até dezembro. Em sua fala, o jogador reforçou que sua decisão está tomada, mas que continuará trabalhando com dedicação até o último dia de vínculo com o clube. A postura foi elogiada por membros da diretoria e também pela comissão técnica, que reconhecem em Gil uma referência no vestiário. Estou me sentindo bem. Todos aqueles jogadores que o professor optou para vir, ele deu alguns minutos para atuarmos no amistoso. É bom estar de volta, fazer parte desse grupo e ajudar meus companheiros, completou o defensor, que participou do amistoso diante da Desportiva e voltou a vestir a camisa santista após semanas afastado, com passagens vitoriosas por grandes clubes do futebol brasileiro, como Corinthians e Cruzeiro, além de experiências no futebol europeu e convocações para a seleção brasileira. Gil construiu uma carreira sólida e respeitada. Sua chegada à Vila Belmiro foi considerada estratégica pela diretoria santista,
principalmente pelo perfil de liderança que o clube buscava em um momento delicado. E apesar da atual reserva, o camisa 4 segue sendo um exemplo de profissionalismo e comprometimento. Ao longo de sua passagem pelo Peixe, Gil disputou 14 partidas oficiais, a última delas no confronto diante do CRB, na terceira fase da Copa Betano do Brasil, realizada em maio na Vila Belmiro. Mesmo com a diminuição de sua participação em campo, o jogador nunca deixou de treinar com seriedade e se manter à disposição da comissão técnica. Seu comportamento serve como exemplo para os mais jovens do elenco, que frequentemente destacam a importância de sua presença no dia a dia do clube. O contrato do zagueiro com o Santos vai até o dia 31 de dezembro de 2025. Até lá, o veterano pretende ajudar da forma que for possível, seja dentro das quatro linhas ou nos bastidores, atuando como conselheiro e motivador. A ideia é encerrar a carreira com dignidade, honrando o escudo que passou a representar com orgulho desde o início do ano passado. A expectativa é que, mesmo com a aposentadoria anunciada, Gil ainda tenha participação em alguns jogos do segundo turno, especialmente em situações específicas em que sua experiência possa fazer diferença. O técnico Kleber Xavier considera o jogador uma peça valiosa para o ambiente do grupo, mesmo sem garantir minutagem constante em campo. Com a despedida marcada, o Santos deverá em breve iniciar homenagens ao zagueiro, que se despede dos gramados com uma trajetória marcada por profissionalismo, títulos e respeito conquistado por onde passou. O adeus de Gil será celebrado não só pelo torcedor santista, mas por todo o futebol brasileiro, que reconhece nele um defensor leal, comprometido e exemplar. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um beijo para vocês. Tchau!